Continuando com o tema da aula passada, quando nós fazemos a pergunta como me tornar um líder, antes de entender como alguém se torna um líder, é importante demais entender os papéis dessa função. Porque muitas vezes na vida nós queremos nos tornar alguém, queremos alcançar um cargo, queremos alcançar um status e não estudamos quais são os papéis que aquele cargo, que aquela posição precisa executar para estar ali. Será que eu estou alinhado com essas características? Será que eu quero isso para mim de verdade? Porque muitas vezes o status é atrativo, mas a responsabilidade que vem com esse status pode não ser interessante para muitas pessoas. Então, algumas características que o líder tem, eu listei algumas aqui, eu vou ler para você e a gente vai conversando um pouco mais sobre elas. Quando nós pensamos em liderança, um líder é um formador de relações, um líder é um tomador de decisões efetivas, um líder é um coordenador de um trabalho, um líder é um comunicador, um líder é ético, um líder é um motivador de pessoas e um líder é um orientador de pessoas. São várias características, são vários papéis que a pessoa em cargo de liderança tem que executar constantemente. Quando nós começamos a pensar na complexidade que é isso, a gente pode começar a fazer uma reflexão. Será que de fato eu quero ser um líder? Ou, beleza, eu quero ser um líder, mas será que eu estou pronto para ser líder? Será que aquela pessoa que é o líder da minha equipe não está sendo julgada demais? Porque são muitos papéis que são exigidos dela. Será que eu não estou julgando ela demais? A gente começa a refletir de uma forma um pouco mais sensata sobre cada cargo. Porque muitas vezes quando se fala em liderança, em palestras motivacionais, em coaches motivacionais, na escola, quando a gente estuda sobre liderança, a gente pensa, nossa, eu quero ser um líder. Todos somos feitos para ser líderes o tempo inteiro. Mas um líder, ele precisa executar várias coisas, Mas um líder, ele precisa executar várias coisas. Um líder precisa se desdobrar em vários papéis e trabalhar várias habilidades constantemente. Ele pode estar conversando com um atleta de equipe e em um outro momento ele pode estar recebendo uma orientação do técnico para conversar com outro atleta de equipe. Ele pode estar percebendo algum problema de algum atleta que é muito íntimo dele e ter que pensar a melhor forma de resolver aquela situação sem afetar a relação que eles têm. Então, o líder ele precisa navegar em vários oceanos. Ao meu ver, a principal habilidade de um líder é a comunicação. Quando uma pessoa aprende a se comunicar, ela alcança vários estágios na vida dela. E comunicar, quando a gente ouve essa palavra comunicação, a primeira coisa que talvez venha na sua mente é que comunicação é falar bem. Falar bem é apenas uma característica de um bom comunicador. Existem pessoas que falam de forma excelente, mas comunicam mal. Porque comunicação envolve, muito além da fala, uma linguagem corporal adequada, uma forma de expressar o que você está dizendo de forma adequada, uma forma de sentir o que você está dizendo de uma forma adequada. Existem várias características que estão englobadas na capacidade que um bom comunicador executa constantemente. Então, quando a gente começa a pensar que eu quero ser um líder, eu preciso me comunicar bem, então eu começo a entender que essa é uma habilidade que eu preciso adquirir. Você se comunica bem? Você fala bem? Você é tímido? Se você percebe que nessa sua capacidade de comunicação existem algumas lacunas, talvez a timidez seja uma delas, seja o momento de você começar a parar para refletir na sua vida estratégias para resolver essa questão. Porque você não precisa ser tímido a vida inteira. Uma pessoa que é gaga pode adquirir habilidades para corrigir a gagueira dela. Uma pessoa que é tímida pode adquirir habilidades para se comunicar e se expressar de forma bem mais atraente diante das câmeras. Talvez você não saiba, mas existem vários atores que são tímidos, vários comediantes que são tímidos, mas aprenderam uma técnica, aprenderam uma estratégia, colocaram isso na vida e desenvolveram novas habilidades. E por que eu estou falando exatamente disso para você que lida com esporte, que é um atleta? Porque hoje, muito mais do que em anos atrás, a necessidade de se comunicar bem, de se apresentar bem, se tornou cada vez mais relevante. Nesse momento de pandemia que estamos vivendo,
Quantas pessoas saíram de salas de aulas presenciais e vieram para diante das câmeras, como eu estou fazendo agora? E aí você pode pensar, mas o que isso afeta a minha capacidade do esporte? Talvez para você não, mas para algum colega seu que é um atleta de alta performance, ele precisa nesse momento também se divulgar um pouco mais diante das câmeras, melhorar as redes sociais dele para que ele possa ser visto. E sendo visto, possa atrair a atenção de investidores para a carreira dele. Você imagina um atleta, um corredor de rua que quer participar de um campeonato mundial em Tóquio, na Rússia, em um outro país em que ele precisa de verba para isso. Ele precisa de um patrocínio. E os patrocinadores hoje estão do outro lado das câmeras, buscando as pessoas que estão se apresentando diante da mídia. Então, essa necessidade de ir para a mídia tornou-se urgente também no esporte. Então, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de habilidade social e a gente chega em comunicação, você percebe que existe nesse momento uma necessidade de você autoliderar-se, de você ter um autoconhecimento e fazer com que as suas competências, com que a sua paixão pelo seu esporte, com que os seus conhecimentos da sua modalidade vá para diante das câmeras, para o conhecimento das pessoas. Você tem agora, nesse momento, a necessidade de atrair fãs para o seu esporte pelas lentes de uma câmera, pelas suas redes sociais, por aquilo que você escreve na internet. Mais do que ser um bom atleta no campo e na prática, você precisa desenvolver essa habilidade social e essa habilidade de comunicação e levar ela também para o digital. Voltando um pouco no assunto de comunicação, de habilidade social, quando nós pensamos em habilidade social como uma ferramenta, um instrumento para que eu me conecte com as pessoas, a gente começa a perceber como é poderoso isso, essa capacidade de conexão. Muito se ouve falar sobre empatia, e as pessoas definem empatia como me colocar no lugar do outro. Eu gosto de dizer que empatia não é simplesmente me colocar no lugar do outro. É me colocar no lugar do outro com os sentimentos e emoções do outro. E de fato fazer o possível para que eu compreenda o mundo que o outro vive. Não é simplesmente pensar o que ele está passando agora e ignorar os sentimentos e ficar só com aquela fala dita pelo outro. É mergulhar no que o outro está me dizendo, naquilo que o outro está querendo comunicar para mim. Então, empatia torna-se um pouco mais complexo do que a gente imagina por aí, mas não é algo impossível de se fazer. É de fato um exercício diário, um exercício constante, que a gente precisa ir colocando passo a passo e detalhe a detalhe na nossa vida, para que esse comportamento empático passe a se tornar algo concreto, real e cotidiano na minha forma de lidar com as pessoas. Como que eu exercito a empatia numa comunicação? Como eu exercito essa capacidade de me conectar com os outros? Essa capacidade de me conectar com as pessoas, ela depende muito de uma habilidade fundamental, que é a habilidade de escutar. A gente encontra por aí vários cursos de oratória. Talvez fosse de fato interessante existirem cursos de escutatória, cursos que ensinassem as pessoas a capacidade de ouvir o outro, de prestar atenção no outro. Passe a fazer o exercício com as pessoas que você convive. Quando alguém vier conversar contigo sobre qualquer assunto, preste atenção no que ela te diz e tente encontrar ali qual é a necessidade que está por trás daquele discurso. Todo discurso traz uma necessidade por trás. E quando a gente começa a fazer esse movimento de buscar compreender essa necessidade, a gente pode passar para o segundo estágio da comunicação, que até um tímido, uma pessoa que é tímida, consegue executar, que é a capacidade de fazer boas perguntas. Por que as pessoas têm dificuldade de fazer boas perguntas? Porque você não ouve o que o outro está dizendo, então, naturalmente, você não consegue fazer uma boa pergunta sobre um assunto que você não está dominando, porque a pessoa está falando, está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. A pessoa está falando com você e você está no celular. A pessoa está contando alguma coisa para você e você está pensando no dia de amanhã, está pensando no treino de amanhã, está pensando nas dívidas que você tem que pagar, está pensando nos relacionamentos que você tem que alcançar. Você não está na conversa. Quando você está na conversa, você tem a possibilidade ali
de buscar qual é a necessidade que está naquele discurso, e para que você compreenda melhor essa necessidade, você vai fazer uma pergunta sobre aquele discurso. E aí a comunicação começa a ficar fluida, e aí você consegue seguir um pouco mais com essa conversa de forma mais leve. Uma outra característica muito importante de um bom comunicador, para que você atinja essa competência, é você ter a capacidade de ser autêntico. A autenticidade é essencial, é fundamental, para que esse diálogo de perguntas e respostas não fique mecânico, para que não pareça um tribunal, para que não pareça um processo seletivo. A conversa tem que ficar verdadeira. Você tem que estar ali como pessoa, conversando com uma outra pessoa. Você atleta conversando com outro atleta. Você esportista conversando com outro esportista sobre um assunto em comum. Quando você detecta a necessidade, quando você faz boas perguntas, mas você faz com que isso aconteça sendo você, seja você um brincalhão, seja você uma pessoa mais tímida, um pouco mais embustida, seja você uma pessoa mais séria, quando você consegue mostrar que é você que está ali fazendo uma pergunta, isso faz com que a conexão aumente cada vez mais. E a conexão aumentando cada vez mais faz com que essa relação cresça e se desenvolva para aspectos muito maiores do que se desenvolveria se você simplesmente ouvisse, ignorasse aquela conversa, te respondesse com um sim, um não e encerrasse o assunto. Então pense nisso. Você tem sido autêntico na sua comunicação? Uma última característica que eu quero trazer para você aqui, quando nós falamos de comunicação, é a característica da compaixão. Mas como assim compaixão? Que compaixão tem a ver com comunicação? Compaixão, eu preciso que você entenda isso, levando para o lado do respeito ao outro, do respeito ao próximo. Entenda que quando o outro fala com você, ele espera que você preste atenção nele, que você o respeite. E isso é tão simples de entender como eu digo para você. Quando você fala com alguém, você espera ser ouvido, você espera ser respeitado, você espera que tenha atenção àquilo que você fala. As mesmas expectativas que você tem quando você se comunica, todas as outras pessoas têm. E quando a gente começa a entender isso, fica fácil eu ser empático, porque eu começo a dar passos para me colocar no lugar do outro. Quando eu começo a entender isso, fica mais natural a minha autenticidade naquela comunicação. E quando eu começo a entender que a compaixão me leva a pensar no respeito àquela conversa, no respeito àquela outra pessoa que está ali, eu começo a, de fato, atingir níveis de excelência na capacidade de comunicação. E a gente começa a perceber que comunicar não é só falar bem, não é só ter uma voz bonita. Comunicar expressa várias características do ser humano. Compaixão, autenticidade e empatia são essenciais e são talvez a essência para que um ser humano atinja excelências em tudo que ele faz. Ou seja, se um ser humano pode atingir excelências em tudo que ele faz, o esporte está completamente ligado a isso. Um atleta que consegue ser empático, um atleta que consegue ser autêntico e um atleta que consegue exercer a compaixão, ele consegue ser reconhecido em todos os âmbitos do esporte. Quantos atletas que você conhece que fazem obras de caridade gigantescas? Quantos atletas que você conhece que quando você olha ele numa rede social, numa entrevista coletiva ou dando entrevista para um jornal, para uma televisão, ele é a mesma pessoa, ele é autêntico, ele não se esconde atrás de uma máscara. Quantos atletas que você conhece, quando se expressam para as pessoas, você percebe que ele consegue se colocar no lugar do outro. Ele consegue se colocar no lugar do companheiro de equipe, ele consegue se colocar no lugar do companheiro que é adversário, ele consegue se colocar no lugar do torcedor, mas ele consegue se movimentar em todo esse ambiente social que circunda o esporte. E entender isso faz com que você, aí na sua casa, comece a dar passos para que as suas competências de liderança comecem a aflorar, caso elas não tenham aflorado ainda. E entender isso para você que talvez já seja um líder, faz com certeza com que você amadureça cada vez mais nas competências que você já executa hoje. Então, pense em tudo isso que eu te falei sobre habilidade social e sobre liderança e comece a concatenar isso na sua mente, fazer com que isso comece a ficar mais coeso. Liderar não é diferente de habilidade social.
A habilidade social bem trabalhada faz com que, de fato, uma pessoa tenha maior capacidade, maior condição de alcançar cargos de liderança. Essas duas coisas estão completamente interligadas e são ferramentas fundamentais para que um atleta atinja cada vez mais pontos positivos na sua performance esportiva. Esse assunto, com certeza, pode se desdobrar em vários outros. Vários outros temas podem ir sendo revelados quando a gente começa a falar de habilidade social, de comunicação, de liderança. Com certeza, assuntos que talvez sejam muito interessantes para você, nós não abordamos nesse curso, eu não abordei nesse módulo. Mas pegue tudo isso que você ouviu, comece a aplicar na sua vida aos poucos e, com certeza, os acréscimos que você precisa para melhorar a sua capacidade de compreender esse assunto vão ficando mais claros no seu caminho e você vai encontrar exatamente o material e o conteúdo para que você aprimore a sua educação nesse aspecto. Sucesso para você, dê asas ao seu potencial.